Olá, pessoas! Suspensão nacional dos processos da revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes, em ato de 26 de julho de 2023, decidiu acolher o pleito do INSS dentro do tema 1102 e determinou a suspensão nacional dos processos da revisão da vida toda. Desse modo, todos os juizados federais e tribunais regionais federais do país devem paralisar o andamento dos processos da revisão da vida toda, no ponto em que se encontram, até que sejam julgados os embargos de declaração interpostos pelo INSS. Como este canal abordou, o INSS, no dia 5 de maio de 2023, embargou a decisão tomada por votação apertada de 6-5 a favor dos segurados do INSS sobre a tese da revisão da vida toda. Ou seja, os segurados da Previdência Social que contribuíram antes de julho de 1994 possuem o direito de incluir todos os recolhimentos feitos no cálculo da sua aposentadoria, podendo a regra de transição da Lei 9.876 de 1999 deixar de ser aplicada quando menos vantajosa. Essa regra não permitia o cômputo dos valores recolhidos relativamente ao período anterior à instituição do Plano Real. Ao longo dos anos, a Lei 9.876 criou um passivo jurídico para os segurados que contribuíam antes de julho de 1994, já que esses montantes seriam desconsiderados no cálculo da aposentadoria, diminuindo o valor final do benefício. Por isso, a enxurrada de ações contra a autarquia, com o objetivo de permitir a opção pela regra definitiva da Lei 8.213 de 1991, em vez da regra de transição, porque considerar todo o período contributivo pode ser mais benéfico, principalmente se no intervalo anterior a julho de 1994 houve a percepção de salários mais elevados. Nos embargos, o INSS alega a ocorrência de omissões pelos ministros, além de postular pela modulação dos efeitos do acórdão do tema 1102, de forma que o entendimento final do STF seja aplicada apenas aos benefícios concedidos depois do julgamento e que os pagamentos só se façam a partir da data em que a tese foi firmada. As alegações do INSS nos embargos têm nítido caráter protelatório, porque a decisão da Corte foi bastante amadurecida, já que fruto de um exame profundo e percussiente sobre a injustiça perpetrada pelos diversos governos contra os aposentados. Além da demora para quitar o que deve, o governo atual do presidente Lula em nada altera a estratégia orçamentária adotada pelo governo anterior do presidente Bolsonaro. Isto é patente a má vontade na atualização dos proventos dos aposentados do INSS, com evidente e nítido desrespeito à dignidade da pessoa humana e à proteção do idoso, que evidentemente constitui a maioria dos aposentados. No sentido desse desprestígio aos aposentados, já sobejamente punidos com a garfada nos seus ganhos pela Lei 9.876, nos mesmos embargos, o INSS pediu a suspensão nacional dos processos da revisão da vida toda, sob a alegação da impossibilidade estrutural de cumprimento da decisão, em detrimento, repito, dos aposentados.
que estão subtraídos dos direitos ligados à sua subsistência e ao cuidado com a saúde e a qualidade de vida. O que estava acontecendo, como foi mostrado por este canal, é que tanto os juízes como os tribunais regionais federais estavam ordenando a correção imediata dos proventos dos aposentados mediante a aplicação do artigo 1040, inciso 3º do Código de Processo Civil. Isto é, basta a publicação do acórdão da revisão da vida toda, independentemente do trânsito em julgado da decisão, para a correção imediata do benefício. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ao acolher o pedido do INSS para a suspensão nacional dos processos da revisão da vida toda, até a publicação da ata de julgamento dos embargos, vai no sentido da recomendação número 134 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, cujo artigo 44 diz que os embargos de declaração que pedem a modulação dos efeitos de alguma decisão judicial sejam recebidos com efeito suspensivo. Isto é, não se deve dar cumprimento imediato à decisão embargada. A motivação do ministro foi que a implementação imediata da revisão deve levar em conta o relevante impacto social da tese de repercussão geral, mormente as consequências orçamentárias decorrentes, porque envolve um montante bastante elevado de gastos. Com esta decisão, portanto, o STF botou um freio na execução provisória dos processos da revisão da vida toda, vez que tal suspensão desautoriza qualquer movimento no sentido de condenar o INSS a recalcular o montante da aposentadoria para nela incluir os valores das contribuições vertidas antes de julho de 1994. Portanto, você que está com ação pendente de decisão judicial sobre a revisão da vida toda, saiba que ela está paralisada, pelo menos até a data de publicação do acórdão dos embargos de declaração interpostos pela autarquia, cujo julgamento está previsto para o plenário virtual do STF no período de 11 a 21 de agosto próximo. Este foi o Soletrando de hoje. Inscreva-se no canal. Se você já é inscrito e não está recebendo as notificações, faça, por favor, a sua inscrição novamente. Dê o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Grato pela audiência. Tchau.